Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, João Nogueira, para estudos de obras póstumas de Allan Kardec. Meus queridos amigos e irmãos, aqui estamos nós, uma vez mais, com alegria renovada para o estudo de obras póstumas dentro do programa Luz na Penumbra, como ocorre com vários outros irmãos que trazem aqui os seus conhecimentos a respeito da codificação, de segunda a sexta-feira, das 21 às 21h55, nesse programa que já tem bastante tempo aqui na Rádio Rio de Janeiro. É um dos mais antigos da Rádio Rio de Janeiro, Luz na Penumbra. Então, vamos dar continuidade ao estudo de obras póstumas de Allan Kardec, onde nós estamos no capítulo A Minha Primeira Iniciação no Espiritismo. Está terminando esse capítulo e Kardec traz aqui uma mensagem de 14 de setembro de 1863. Ele começa com uma nota dizendo o seguinte: eu solicitara para mim uma comunicação sobre um assunto qualquer e pedira que ela me fosse enviada para o meu retiro de Sainte-Adresse. Aí vem a mensagem. Quero falar-te de Paris, embora isso não me pareça de manifesta utilidade, uma vez que as minhas vozes íntimas se fazem ouvir em torno de ti e que teu cérebro percebe as nossas inspirações com uma facilidade de que nem tu mesmo suspeitas. Nossa ação, principalmente a do Espírito de verdade, é constante ao teu derredor e tal que não a podes negar. Assim sendo, não entrarei em detalhes ociosos a respeito do plano de tua obra, plano que, segundo meus conselhos ocultos, modificaste tão ampla e completamente. Compreendes agora por que precisávamos ter-te sob as mãos, livre de toda preocupação outra que não a da doutrina. Uma obra como a que elaboramos de comum acordo necessita de recolhimento e de insulamento sagrado. Tenho vivo interesse pelo teu trabalho, que é um passo considerável para a frente e abre, afinal, ao Espiritismo, a estrada larga das aplicações proveitosas a bem da sociedade. Com esta obra, o edifício começa a libertar-se dos andaimes e já se lhe pode ver a cúpula e desenhar-se no horizonte. Continua, pois, sem impaciência e sem fadiga. O monumento estará pronto na hora determinada. Já tratamos contigo das questões incidentes do momento, isto é, das questões religiosas. O Espírito de verdade te falou das rebeliões que já se levantam na hora presente. São necessárias essas hostilidades para manter desperta a atenção dos homens que tão facilmente se deixam desviar de um assunto sério. Aos soldados que combatem pela causa, incessantemente se juntarão combatentes novos, cujas palavras e escritos hão de causar sensação e levarão a perturbação e a confusão às fileiras dos adversários. Adeus, caro companheiro de antanho, discípulo fiel da verdade, que continua através da vida a obra a que outrora, diante do Espírito que te ama e a quem venero, juramos consagrar as nossas forças e as nossas existências até que ela se achasse concluída. Saúdo-te. E aí tem uma observação da FEB, a 15ª edição, em 1975, quando diz: o plano da obra fora de fato completamente modificado
o que sem dúvida o médium não podia saber, pois que ele estava em Paris e eu em Saint-Adresse. Tampouco podia saber que o espírito de verdade me falara da atitude de revolta do bispo de Argélia e outros. Todas essas circunstâncias eram bem urdidas para me comprovar que os espíritos tomavam parte em meus trabalhos. Então, é uma nota da FEB com dizeres do próprio Allan Kardec, que essa nota da FEB diz para ver o apêndice no final da obra, página 471 e seguintes. E é exatamente aquilo que nós vamos fazer agora, ler o apêndice. A 15ª edição, Obras Póstumas da FEB, em 1975. Estes extratos in extenso do livro das previsões concernentes ao Espiritismo, manuscrito composto com especial cuidado por Allan Kardec, e do qual nenhum capítulo for ainda publicado, incluídos em Obras Póstumas, coletânea de escritos do codificador da doutrina dos espíritos, elaborada e editada em Paris no ano de 1890 por P.G. Leymarie, não figura o documento de 20 de outubro de 1863, estampado em Reformador de 1975, páginas 219 e 220. O mestre Allan Kardec, se houvesse decidido inseri-lo no livro das previsões concernentes ao Espiritismo, tê-lo-ia, por certo, localizado logo após a observação à nota de 14 de setembro de 1863, exatamente a nota que nós acabamos de ler, colocada em seguimento às perguntas e respostas subordinadas à epígrafe Imitação do Evangelho. Pierre Guettin Leymarie, por sua vez, na dupla qualidade de organizador e editor da mencionada coletânea, cremos, não deixaria de juntá-lo às obras póstumas em vinculação direta com o tema aludido, caso houvera dele tomado conhecimento antes de 1890, hipótese esta altamente improvável. Mas a forma adequada de anexar a obras póstumas, depois de tanto tempo, aquele documento, é a que ora adotamos através de apêndice ao livro com nota remissiva no lugar próprio. Um caso de segunda vista, página inédita de Allan Kardec. E antes de nós lermos esse texto de Allan Kardec, nós vamos ler aqui a nota da direção da FEB. Primeiro eles dizem: empreendendo pesquisas em velhos documentos que pertenceram à Sociedade Espírita fundada por Allan Kardec, encontramos esta página alusiva a um caso de segunda vista, página essa escrita de fio a pavio pelas mãos do mestre. Apressamo-nos assim em reproduzi-la. E mais a nota a seguir. No curso da pesquisa que vimos realizando a respeito de Allan Kardec, reunindo dados para uma série de artigos que começamos a publicar em 1974 no Reformador, deparou-se-nos a página ora transcrita estampada na Revista Espírita, de 1º de novembro de 1904, 47º ano, até então inédita. Sugerimos aos nossos leitores o exame a propósito do assunto de que se ocupava o codificador em Ségor, Imitação do Evangelho, posteriormente, como a conhecemos hoje, o Evangelho segundo o Espiritismo, das páginas 307 a 310 de Obras Póstumas, 15ª edição da FEB 1975, as quais contêm considerações dos espíritos e de Allan Kardec sobre o aspecto religioso do Espiritismo, a influência do novo livro na opinião pública e a reação clerical, que daí em diante seria severíssima. O mestre, segundo lhe diziam do alto, teria de brevemente apresentar o Espiritismo qual ele é, mostrando a todos onde se encontra a verdadeira doutrina ensinada pelo Cristo. Na página 309, por exemplo, Kardec analisa uma comunicação que lhe fora dirigida de Paris
versando sobre a mesma matéria. Com esta obra, o edifício começa a libertar-se dos andaimes e já se lhe pode ver a cúpula a desenhar-se no horizonte. Bem, aí está a nota da FEB, que nos esclarece a respeito daquela observação feita por Allan Kardec no final da nota que estudamos, da mensagem que estudamos. E agora vamos à mensagem, à página inédita, como diz aqui a FEB, página inédita de Allan Kardec, Imitação do Evangelho, Fenômeno de Clarividência. E vamos ler então esse trecho. Paris, 20 de outubro de 1863. A senhorita V, natural de Lyon, é dotada de uma notável segunda vista, conseguindo não só ver os espíritos no estado normal, sem que seja sonambulizada, como também observar com grande precisão os fatos que se desenrolam à distância. Uma vez em Paris, onde veio passar alguns dias, deliberou visitar-me na rua de Saint-Denis, tendo encontrado minha esposa, vez que, desde meu retorno de Sainte-Adresse, me havia eu retirado para Ségur, a fim de, com mais tranquilidade, trabalhar em minha obra sobre o Evangelho. Nosso encontro não foi possível em vista de ter a senhorita empreendido viagem de regresso ainda naquela tarde. Mas durante a conversa com minha esposa, diz-lhe esta, ou seja, Amélie Gabrielle Boudet falou para a senhorita V: uma vez que não podereis avistar-vos com meu marido, o que ele muito lamentará, não poderíeis transportar-vos em espírito até onde se encontra e vê-lo? Por um instante recolheu-se a senhorita e disse: sim, vejo-o. Acha-se num aposento muito iluminado, num pavimento térreo. Há ali 3 janelas. Oh, e como tudo é alegre! A casa é circundada por jardins, por toda parte árvores e flores. Tudo respira a calma e tranquilidade. Ele está sentado próximo a uma janela, trabalhando. Está cercado por uma multidão de espíritos que lhe conservam a boa saúde. Alguns há que parecem muito elevados e o inspiram. Um deles especialmente parece ser superior a todos os demais, sendo-lhes objeto de deferências. Pergunta: acaso percebeis a natureza do trabalho de que meu marido se ocupa? Resposta: um momento. Vejo um espírito que segura um livro de grandes proporções. Abre-o e mostra-me o que se acha escrito. Leio-o. Evangelho. Termina aqui a conversa entre Gabi e a senhorita V, e Kardec faz uma observação. Com efeito, trabalhava eu em meu livro sobre os evangelhos, e cujo título constitui-se ainda em segredo para todos. A senhorita V não poderia conhecê-lo. Quanto à minha esposa, ignorava ela se naquele momento me ocupava disso ou de outro qualquer assunto. Nada, consequentemente, podia influenciar o pensamento da clarividente. A descrição dos recantos é, além do mais, precisa, sendo de ressaltar que ela jamais viu esses lugares. A peça onde me instalara está provida de exatamente 3 janelas, o que não é comum, e de todos os lados confina com os jardins. Minha esposa ignorava, estivesse eu nesse cômodo, que é o salão, poderia com muito maior probabilidade supor-me no escritório. Todas as circunstâncias comungam na prova de que, em realidade, a senhorita V a tudo presenciava, não sendo joguete da própria imaginação. Tal fato constitui-se para mim numa prova do interesse que os espíritos tinham por esse trabalho, bem como da assistência que a mim dispensam e a minhas atividades. Allan Kardec. Bem, meus queridos amigos e irmãos, vocês estão acompanhando o estudo de obras póstumas dentro do programa Luz na Penumbra da nossa Rádio Rio de Janeiro,
todas as quartas-feiras, às 21 horas, com reprises às 3 horas da manhã e às 5 horas da manhã de quinta. Logo na virada da meia-noite, nós temos ali a quinta-feira, começando às 3 horas uma reprise, às 6 horas outra reprise, para você acompanhar. Bom, nós vamos então agora voltar à nossa página em que nós estávamos estudando, que é exatamente a respeito da nota que Kardec faz, da observação que Kardec faz e que a FEB coloca como nota. E é importante nós verificarmos que coisa maravilhosa, como está tudo absolutamente congregado, combinado, se encaixa perfeitamente. Kardec trabalhava no Evangelho segundo o Espiritismo, e segundo esse espírito que mandou essa mensagem de Paris para onde Kardec estava isolado, né, Sainte-Adresse, um local onde provavelmente ele estaria tentando descansar daquela balbúrdia toda da cidade grande que era Paris, e esse espírito manda, e nota-se tanto na vidência da senhorita V quanto nessa mensagem que a espiritualidade está em peso junto de Kardec, ajudando-o. E olha uma coisa interessante, como nós sabemos que todos nós somos médiuns, uns mais, outros menos ostensivos, mas todos nós somos médiuns, que esse espírito diz que não necessitaria mandar mensagem de Paris para Sainte-Adresse, porque ele ouve, Kardec ouvia, não claro, não com o ouvido físico, mas ele percebia os pensamentos dos espíritos que estavam ao redor. E nossa ação, ele diz, nossa ação, principalmente a do espírito de verdade, é constante ao teu derredor, e tal que não a podes negar. Ou seja, o espírito de verdade que a senhorita vê, observa como algum espírito muito superior aos outros, que os outros fazem deferências a este, e nós hoje já sabemos que o espírito da verdade é Jesus, plenamente conhecido. Temos várias passagens no próprio Evangelho segundo o Espiritismo e no Livro dos Médiuns que confirmam isso. Na Gênese também confirma que a identidade do Espírito da Verdade é Jesus, sim. E aí nós temos essa grandiosidade que é a obra chamada hoje de O Evangelho segundo o Espiritismo, que Kardec tinha no início, como nós já estudamos no programa passado, pensado em colocar o título de A Imitação do Evangelho. Mas o senhor Didier, que era o seu livreiro, né, o seu editor, ele falou, não é bom esse título, vão dizer que você está imitando o Evangelho de Jesus, então não é bom, vamos colocar... E aí surgiu esse título depois, é óbvio, não tenho informação de quem é que sugeriu, provavelmente a espiritualidade superior sugeriu a Allan Kardec. O próprio Allan Kardec deve ter pensado, não, nós vamos fazer uma análise do Evangelho de acordo com o que nós conhecemos do Espiritismo. Então, o Evangelho segundo o Espiritismo, ou seja, de acordo com a análise do Espiritismo, do conhecimento que o Espiritismo já dava através dos seus 2 livros iniciais, o Livro dos Espíritos e o Livro dos Médiuns. Então, nós temos aí eles falando, né, a espiritualidade falando que com o Evangelho segundo o Espiritismo, que se vocês notarem são 5 obras básicas, ou seja, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese, a obra central é exatamente o Evangelho segundo o Espiritismo. Infelizmente existem alguns irmãos dentro do movimento espírita que não gostariam que nós pudéssemos ter essa conotação religiosa dentro do Espiritismo, porque se equivocam achando que a religiosidade no Espiritismo é uma religiosidade de dogmas, de
fazerem rituais e etc. e tal. As pessoas confundem ainda a religião com essas práticas exteriores, que são práticas que ainda animam os seres humanos. Nós ainda gostamos dessas práticas exteriores. Nós ainda somos meio que Tomé. Precisamos tocar, precisamos ver, precisamos sentir fisicamente. E então, essas práticas religiosas viram rituais, ou seja, práticas exteriores que não têm nada a ver com religião. A verdadeira religião é exatamente aplicar a filosofia em nossa vida, na nossa prática diária, e com isso nós temos um crescimento moral. É isso que prega a verdadeira religião. A verdadeira religião é para que transforme o ser humano em uma pessoa melhor, em um ser melhor. Então não vamos confundir. O Espiritismo tem sim conotações religiosas ou consequências religiosas quando aquela pessoa que estuda o Espiritismo busca praticar todos os ensinamentos dos Espíritos em sua vida. Por isso Kardec disse: reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz por domar as suas más inclinações ou suas más tendências. Então, é isso que nós precisamos entender sobre religião e espiritismo. Não é uma religião institucionalizada como as demais religiões o são. Repetindo, o espiritismo é um conjunto de ensinamentos que serve para fazer com que a pessoa que a estuda pratique no seu dia a dia esses ensinamentos e assim se torne cada vez mais um espírito melhor, um espírito mais evoluído, um espírito mais fraterno, um ser verdadeiramente espírita e, claro, cristão. É como diz Kardec, o verdadeiro espírita e o verdadeiro cristão são o mesmo. É por isso que nessas mensagens aqui que nós acabamos de estudar, nós verificamos que o Espiritismo traz agora o ensinamento do Cristo de forma rediviva, como está lá no livro A Gênese, os Milagres e as Predições segundo o Espiritismo, em que Kardec coloca lá no capítulo 17, item 37, que o Espiritismo viria para restaurar todas as coisas, isto é, pô-las de acordo com o verdadeiro pensamento do Cristo. O Cristo preside, e é por isso que a gente tem também a certeza absoluta de que o Espírito da Verdade e o Cristo são o mesmo, porque é Ele quem preside a esse movimento que ocorreu e que continua ocorrendo. Não mais de revelação, mas de fazer com que o Espiritismo faça parte da nossa vida diária. Não é porque a pessoa não é espírita. A pessoa não precisa ser espírita para que possa realmente seguir o Espiritismo. É preciso que ela tenha boa vontade, que ela estude sim o Espiritismo, mas que ela perceba que a prática da doutrina espírita a leva a ser um ser melhor. Bem, meus queridos amigos e irmãos, nós vamos ficando por aqui por hoje. Esse estudo que merece uma reflexão muito aprofundada de cada um de nós. É muito interessante que nós revisitemos, analisemos e possamos perceber tudo aquilo que Kardec quis nos dizer com isso que ele acabou de nos passar, e sigamos realmente buscando a nossa redenção. Não desligue o seu rádio, não saia daí da internet, pois vem aí a sequência do programa Luz na Penumbra com estudo do Evangelho segundo o Espiritismo com a Marta Batista e o Antônio de Pádua. Até a próxima oportunidade, se Deus assim permitir. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra.
Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês, Marta Batista e Antônio de Pádua Barbosa. Olá, amigas e amigos ouvintes. Nós estamos chegando aos seus lares através do programa Luz na Penumbra para dar prosseguimento ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, já em seu 4º capítulo. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Hoje nós vamos estudar e refletir sobre os itens que tratam do tema laços de família fortalecidos pela reencarnação e rompidos pela unicidade da existência. É bem interessante o que Kardec vai propor aqui, porque até então nós tínhamos como, aqueles que discordam, né, da reencarnação, aqueles que não acreditam, usavam como base para discutir a ideia de existência ou não da reencarnação, que a reencarnação ela rompia esses laços familiares, quando na realidade Kardec traz aqui claramente que não. A unicidade da existência é que rompe com os laços de família. Então, para realizar essa reflexão, nós temos o nosso querido Antônio de Pádua Barbosa, como toda semana, e no suporte técnico o Pablo. Então, Tony, você poderia nos ajudar a refletir sobre essa tese dos laços de família serem fortalecidos pela reencarnação? Sim, Marta. Veja bem, mais uma vez, quer dizer, o Allan Kardec ele está discutindo para nós o tema que é óbvio, mas ele tem que voltar, vamos dizer assim, a tratar do óbvio para que as pessoas, assim, como se diz na gíria, se toquem. Isso. Porque como é que você pode achar que a reencarnação pode afrouxar os laços de família? Pois se aumenta a duração da vida, a vida vira uma eternidade. Então, quanto mais tempo você está vivo, mais tempo você tem de, vamos dizer assim, apertar os laços, né? Mas ele tem que falar sobre isso para ver se as pessoas caem na real. Então, ele diz assim: os laços de família não sofrem destruição alguma com a reencarnação, como pensam certas pessoas. Ao contrário, tornam-se mais fortalecidos e apertados. O princípio oposto, sim, os destrói. No espaço, os espíritos formam grupos ou famílias unidos pela afeição, pela simpatia, pela semelhança das inclinações. Felizes por se encontrarem juntos, esses espíritos se buscam uns aos outros. A encarnação apenas os separa momentaneamente porque, ao regressarem à erraticidade, reúnem-se novamente como amigos que voltam de uma viagem. Muitas vezes até seguem juntos na mesma encarnação, vindo aqui reunir-se numa mesma família ou no mesmo círculo, a fim de trabalharem pelo seu mútuo adiantamento. Se uns encarnam e outros não, nem por isso deixam de estar unidos pelo pensamento. Os que estão livres velam pelos que se acham em cativeiro. Os mais adiantados se esforçam por fazer com que os retardatários progridam. Após cada existência, deram mais um passo no caminho da perfeição. Cada vez menos apegados à matéria, seu afeto é mais vivo, justamente por ser mais depurado e não ser perturbado pelo egoísmo nem pelas sombras das paixões. Podem, portanto, percorrer assim ilimitado número de existências corpóreas sem que nenhum golpe fira a estima mútua que os liga. Não tenho o que comentar nesse texto, está super claro, mostrando com uma lucidez impressionante o que é a verdade. Você tem a eternidade para curtir seus amigos, seus amores, as pessoas às quais você é chegado. Não é uma vida, por mais longa que seja, é um tempo efêmero.
Às vezes a gente, só no final da vida que cai na real, e aquela pessoa que a gente achava que era um inimigo, e não é. Só no final da vida é que descobre. E se morrer com esse pensamento achando que aquela pessoa era inimigo, tem a eternidade para mais tarde ver que não era isso, de se reconciliar, de voltar a encarnar juntos ou não. Há milhões de oportunidades de você manter esses laços de amizade, de família, de amor. Então, eu não entendo, não tem sentido alguém achar o contrário. Mas Allan Kardec, muito gentilmente, preocupado talvez com essas pessoas, está trazendo aqui a explicação mais lógica possível, né? Fique bem claro que aqui se trata de afeição real, de alma a alma, única que sobrevive à destruição do corpo. Porque os seres que neste mundo se unem apenas pelos sentidos não têm nenhum motivo para se procurarem no mundo dos espíritos. É isso, as pessoas acham que alguns motivos fúteis que fazem as pessoas se unirem aqui é que são os verdadeiros. É como aqueles casamentos de antigamente. Casava por dinheiro, casava porque a família exigia, e porque não sei o quê, e não era por amor, não é? Então as pessoas acham que aquilo aqui é união. Então aí até feliz quando a mulher saía daquele jogo infeliz, quando morria lá o marido, ela até dava graças a Deus. Quer mais ver, não, tudo bem, porque está focada nas coisas materiais. Mas se as pessoas casaram por amor, no falecimento vai ficar aqui lamentando quem ficar, mas sabendo que vai encontrá-lo mais tarde. E esse que está na espiritualidade sabe que eventualmente pode vir um encontro através de um sonho, através da própria presença. Então não tem sentido achar que a reencarnação destruiria algum laço de família. Somente as afeições espirituais são duráveis. As de natureza carnal se extinguem com a causa que lhes deu origem. Se for dinheiro, acabou o din-din, acabou tudo. Se for do tipo de interesse, for sensualidade, acabou aquele vigor, acabou tudo. Esse tipo de afeição, digamos, entre aspas, realmente se extingue. Aí também mesmo a encarnação não tem nada a ver com isso. Ela não atrapalha nada isso. É a própria pessoa que perde a afeição. Ora, essa causa não existe mais no mundo dos espíritos, enquanto a alma existe sempre. Quando as pessoas que se unem exclusivamente por motivo de interesse, essas realmente nada são umas para as outras. A morte as separa, tanto faz no céu como na terra. É o que eu estou dizendo. Como a união é por outro interesse, tanto faz. Mesmo que não existisse encarnação, reencarnação não existisse, ia separar de qualquer jeito, porque acabou o milho, acabou a pipoca. Acabou. Não tem mais interesse. Agora, quando o interesse é por carinho, por amor, por coração, é por espírito, você pode estar encarnado, desencarnado, com corpo, sem corpo, continua o interesse, continua o afeto. Claro. A união e a afeição que existem entre os parentes são um indício da simpatia anterior que os aproximou. É por isso que se costuma dizer, referindo-se a alguém cujo caráter, gostos e pendores não apresentam nenhuma semelhança com os de seus parentes mais próximos, que ela não é da família. Olha, é até o contrário, aqueles que estão nascendo agora já vêm com esse vínculo do passado, de outras vidas anteriores, então já nasce com afeição uns pelos outros, porque são afeições que vêm de séculos, entendeu? Não terminou na última encarnação. Dizendo isso, enuncia-se uma verdade maior do que se supõe. Deus permite nas famílias essas encarnações de espíritos antipáticos ou estranhos, com o duplo objetivo de servir de prova para uns e de progresso para outros. Assim, os maus se melhoram pouco a pouco ao contato dos bons e, por efeito dos cuidados desses, recebem. O caráter deles se abranda, seus costumes se apuram, as antipatias se apagam. É desse modo que se estabelece a fusão entre as diferentes categorias de espíritos, como se dá na Terra, como as raças e os povos. Então, mesmo aqueles que não têm nenhuma ligação com a família em que está encarnando, eles já vêm ali para justamente adquirir esse tipo de afeto, a se amansar. Se era muito bravo, muito complicado, vem para aprender a conviver com pessoas mais serenas, entende? Então é como a miscigenação das raças. As pessoas vão se misturando. No futuro mundo vai ser todo mundo uma cor só, porque não vai ter mistura raça A, raça B ou raça C, vai ser todo mundo raça humana.
Então é o caso. As pessoas que são mais assim, nervosas, elas vão se adequar de tanto conviver com famílias de pessoas mais serenas. É uma bênção para eles, como diz aqui, serve de ajuda para essas pessoas a melhorar. Então a reencarnação é um esquema perfeito, é um jogo de ganha-ganha. O temor de que a parentela aumente indefinidamente e consequência da reencarnação é um temor egoísta, provando naquele que o sente falta de amor bastante amplo para abranger grande número de pessoas. Ou seja, se o cara reclama, mas com a reencarnação a família vai ficar enorme. Ele está reclamando de quê? Ele quer ser egoísta, quer só ficar uma meia dúzia de gato pingado, que são seus amigos? Não. O ideal seria que todos os 8 bilhões de encarnados na Terra fossem uma família só. Sim. Isso é que é o ideal. Todo mundo fosse amigo, todo mundo fosse irmão no mundo inteiro. Mesmo aqueles com os quais você não tem contato, está do outro lado do planeta, mas só irmão. Então a tendência é essa. Então, mais uma vez, a reencarnação ajuda até socialmente no desenvolvimento da humanidade. Um pai que tem muitos filhos ama-os menos do que amaria se tivesse um só? Não, quem tem um filho ama tanto aquele filho como amaria se tivesse 10. Isso. Mas tranquilizem-se os egoístas, pois esse temor não tem fundamento. O fato de um homem ter tido 10 encarnações não significa que vai encontrar no mundo dos espíritos 10 pais, 10 mães, 10 mulheres e um número proporcional de filhos e parentes novos. Lá encontrará sempre os que foram objeto da sua afeição, os que foram ligados a ele na terra a título diverso e talvez sob o mesmo título. Porque se você teve 10 filhos, mas uns 2 ou 3 não estavam de acordo com sua afeição, o seu jeito, e com certeza você não vai se ligar com eles na erraticidade. Você vai se ligar àqueles com quais você tem afinidade. Pode ser que aqueles precisem de outras encarnações para no futuro se tornar afins. Mas enquanto não estão afins, vão ficar aguardando. Vejamos agora as consequências da doutrina da não reencarnação. Essa doutrina anula necessariamente a pré-existência da alma, sendo assim, sendo essas criadas ao mesmo tempo que os corpos. Não existe entre elas nenhum laço anterior. São completamente estranhas umas às outras. O pai é estranho ao filho. A filiação das famílias fica assim reduzida apenas à filiação corpórea, sem qualquer laço espiritual. Não há, portanto, nenhum motivo para alguém se glorificar de divertido por antepassados tais ou quais personagens ilustres. Com a reencarnação, antecedentes e descendentes podem já ter sido conhecidos e vindo juntos, amado, e podem reunir-se mais tarde, a fim de apertarem os seus laços de simpatia. Então, se você tem a alma criada no momento que o corpo é criado, quem nascer meu filho, ele está vindo pela primeira vez se encontrar comigo. Então, qual o motivo que eu vou ter que amá-lo? É só consanguinidade, porque nós temos um DNA derivado um do outro? Porque temos um grupo sanguíneo semelhante? É esse o motivo? Então não tem nada a ver com o espírito, com a alma, com o afeto, com o coração. Nada a ver. Tem a ver só com células do sangue. Então, gente, que isso? Isso é materialismo puro. Quem é cristão não pode ter isso. Quem prega o amor não pode aceitar isso. Quer dizer que eu amo meus filhos só porque são sangue do meu sangue. Quer dizer que eu não posso amar, então, um filho adotivo? O motivo que eu amo é porque é consanguinidade? Não. Então, se o motivo do amor não é a consanguinidade, é o interesse, o afeto, a dedicação, tanto faz ser meu filho de sangue como meu filho adotivo, então o motivo desse afeto é algo que não depende do corpo. Não pode ser criado no momento do nascimento. Tem que ter vindo antes uma bagagem para justificar que agora eu amo aquele filho, porque ele tem motivo para ser meu filho dessa vez. Não é por acaso não cairia de paraquedas. E se por acaso cair um paraquedista ali do contra, eu vou ter o trabalho de ajudá-lo a se enquadrar dentro daquilo que eu acho que é o correto. Entende? Então essas pessoas não pensam antes de emitir a opinião, elas o que vem à cabeça elas soltam. Mas enquanto é pela frente o Allan Kardec, que é o raciocínio puro, a lógica perfeita, aí cai por terra todas essas ideias, né? Isso quanto ao passado. Quanto ao futuro, segundo um dos dogmas fundamentais que resultam da não reencarnação, a sorte das almas se acha irrevogavelmente fixada após uma única existência. A fixação definitiva da sorte implica a cessão de todo o progresso. Por quê?
desde que haja qualquer progresso, já que não há sorte definitiva. Conforme tenham vivido bem ou mal, eles vão imediatamente para a mansão do bem-aventurados ou para o inferno eterno. Ficam assim imediatamente separados, e para sempre, sem esperança de jamais se juntarem-se, de forma que pais e mães e filhos, maridos, mulheres, irmãos, irmãs, amigos, nunca podem estar certos de se verem novamente. É a ruptura absoluta dos laços de família. É mais uma vez, se os que foram bons vão para o céu e os que foram ruins para o inferno, é mais uma vez eu vou encontrar no céu aqueles que estão afins. Aqueles que eu tenho afim, porque pensam igual a mim, foram bonzinhos como eu. Os que não foram vão para o inferno. Então quem está separando é a unicidade, não é a reencarnação. Que na reencarnação eu vou lá no umbral buscar o meu filho que eu amo, que está lá, que nem a mãe do André Luiz fez com o André Luiz. Vai lá buscar porque ela o ama. Mesmo depois de ter ele morrido, vai lá ajudá-lo. Se fosse a outra situação, está lá, coitado, vai ficar agora eternamente no inferno, ela está aqui no céu, não pode fazer nada. Então não tem sentido isso. Com a reencarnação e o progresso, que é a sua consequência, todos os que se amaram tornam a encontrar-se na terra, no espaço, gravitando juntos para chegarem a Deus. Se alguns fraquejam no caminho, retarda o seu adiantamento e a sua felicidade. Mas a esperança não está de todo perdida. Ajudados, encorajados e amparados pelos que os amam, um dia sairão do lodaçal em que se enterraram. Com a reencarnação, finalmente, a perpétua solidariedade entre os encarnados e os desencarnados e, portanto, o estreitamento dos laços de afeição. É a família, a parentela espiritual, né? Quer dizer, tanto vai estar encarnado ou não, nós continuamos sendo amigos, parentes, por afinidade. Em resumo, 4 alternativas se apresentam ao homem para seu futuro de além-túmulo. 1. O nada, de acordo com a doutrina materialista. 2. A absorção no todo universal, de acordo com a doutrina panteísta. 3. A individualidade, com a fixação definitiva da sorte, segundo a doutrina da Igreja. E 4. A individualidade com progressão indefinida, conforme a doutrina espírita. Segundo as duas primeiras, os laços de família se desfazem por ocasião da morte, não havendo nenhuma esperança de as almas se encontrarem futuramente. Com a terceira, há para elas a possibilidade de tornarem a ver desde que sigam a mesma região, que tanto pode ser o inferno ou o paraíso. Com a pluralidade das existências, inseparável da progressão gradativa, há certeza na continuidade das relações entre os que se amaram. E é isso que constitui a verdadeira família. Ou seja, é uma família que vai se crescer eternamente. Porque enquanto houver espíritos buscando o amor uns pelos outros, vai ter mais gente chegada à família. Eu vou ficar eternamente buscando gente que goste de mim e de quem eu gosto, Marta. Claro. Eu vou buscar eternamente. Enquanto eu existir como espírito, eu vou buscar eternamente. Eu vou buscar gente do contra. Eu vou querer mais gente igual a mim, que pensa igual a mim, que gosta das coisas que eu gosto, assim como eu estou fazendo aqui, na Terra. Eu vou fazer na espiritualidade. Isso é a coisa mais óbvia. Eu fico até com pena de Allan Kardec, ele gastou tempo a explicar isso aqui, uma coisa tão lógica. Não sei como passa na cabeça de certas pessoas imaginar o contrário. Desculpem falar isso, mas realmente, às vezes fica se pensando, puxa vida, uma coisa tão óbvia, tão clara. Por que será que está levando as pessoas a não aceitar isso? Não sei. Deve ser o tempo. Acho que o tempo é que vai fazer. Sim, é o tempo que vai fazer. Operar, né, sobre aquele... O tempo é o senhor da razão. Né? Então, verdade. Esperemos que o tempo resolva isso. Com certeza, né, é através das múltiplas encarnações, e aí, lógico, né, a gente aprendeu isso, que você vai desenvolvendo e vai conseguindo fazer a transformação, né, citada ali naquelas passagens do Antigo Testamento. E com essa transformação, você vai acabar percebendo, é inevitável, que isso é uma questão de lógica. Né? Agora, a grandeza de Kardec e a generosidade dele, ao justamente elaborar toda uma tese, né, para explicar para aqueles que ainda não conseguem entender isso, apesar de ser tão lógico, tão óbvio para nós, mas ele tem a grandeza de perceber que muitos não conseguem, né? E aí ele vai, cria, elabora, né,
toda a apresentação conceitual para que as pessoas entendam. Quer dizer, isso é fantástico, né? Isso demonstra que realmente Jesus certíssimo ao escolhê-lo como o Espírito superior, mais superior de todos, que pudesse seguir e levar adiante a sua tarefa da codificação. E aí, com essa maravilha, né, nós chegamos à conclusão que a reencarnação é a única forma de você ir reunindo essa família, né, que vai ser a grande família espiritual não porque você não vá tê-la aqui na Terra, não. Espiritual no sentido de que as afeições são construídas em bases verdadeiras, ou seja, de sentimentos, de amor genuíno, de afeto verdadeiro, e não de um afeto baseado em questões físicas, né? de paixões, enfim. Então, é através da reencarnação que nós vamos chegar lá. A gente vai formando essa família até que vai chegar um momento em que a nossa existência não será mais essa existência tão difícil, tão custosa, tão dolorosa, porque nós ainda temos na nossa família, né, ou até mesmo aqueles que não são familiares do ponto de vista consanguíneo, mas são familiares no sentido porque estão sempre conosco, esses não vão ser tão diferentes. Nós vamos ter afinidades. Cada dia que passa, isso vai ser melhor, vai se apurando, e nós vamos tendo uma família cada vez mais afim, com mais afinidades, com mais carinho, com mais afeto, e a vida deixa de ser tão difícil para ser uma vida alegre, uma vida que realmente te traga satisfação. Então, essa etapa é a etapa que nós estamos vivenciando ainda um tanto difícil, mas em momento nenhum ela indica que isso vai separar os laços de família, muito pelo contrário, vai unir cada vez mais até que chegue a um ponto que você estará com todos os seus afins e aqueles que serão a sua família espiritual, definitiva, porque é a grande família que se une através do amor. Então, com isso nós encerramos a nossa leitura, as nossas explicações, desejando a todos uma ótima noite e muita paz. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado amanhã às 21 horas nesta emissora.